A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo, de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um ciclo de oração poderosíssimo, do qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, que está participando desta bênção, deste canal. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Saiba que nós lutamos no mundo espiritual, né? Para que as pessoas, para que as famílias, para que nós venhamos ser abençoados. Amém? Querido, nós estamos na leitura do livro de Deuteronômios, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 4, que vai falar da exortação à obediência. Amém? Capítulo 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu lhe ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez a Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhe e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus? Sempre que o invocamos, ou que grande nação tem decretos, preceitos tão justos como estas leis que estão apresentando a vocês hoje? Apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que eu aprendam e me temem enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas, que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram a forma alguma, apenas se ouvia a voz. Eu lhes anuncio, ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor
mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês o cumprissem na terra da qual vão tomar posse. A proibição da idolatria. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo, em Horebe, vocês não viram forma alguma, portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam, fazendo para si ídolos, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou qualquer criatura que se mova rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu, virem o sol, a lua, as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha e fundiu ferro no Egito para serem o povo da sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na terra boa que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês a atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu, a terra, como testemunha contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e estarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecendo com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. O Senhor é Deus. Pergunte agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Pergunte de um lado a outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que o povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo. Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra,
para lhes pertencer como provas, sinais, maravilhas, e lutas com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz. Para discipliná-los na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras, vividas no meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês as nações maiores, mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. As cidades refúgio. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém, sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma destas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramonote e Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. A introdução da lei. Esta lei que Moisés apresentou aos israelitas, estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como lei para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro, a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e que Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, e 2 reis amorreu que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro, e Armon, até o monte Siom, isto é, Hermon. É incluída toda a região de Araba, a leste do Jordão, até o mar de Araba, abaixo das encostas de Pisga. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Deus, ele conduz Moisés neste momento, preparando o povo para tomar posse da terra que tinha sido prometida aos antepassados. E mesmo sabendo que ele não entraria na terra prometida, Moisés, ele se preocupa com o bem-estar das pessoas. Moisés, neste momento, poderia ter se revoltado e dito: por causa de vocês não entrarei na terra, então que se lasque, né? que as coisas não vão bem para vocês. Mas Moisés não fez isso, porque existia um amor dentro do coração de Moisés, um amor que só Deus coloca dentro do coração dos homens. E Moisés, ele recapitula a todo o povo as coisas que Deus fez e que Deus estava fazendo. E uma das maiores preocupações de Moisés era com a obediência, para que eles não se tornassem idólatras. Desde a antiguidade, Deus sempre abominou a idolatria, sendo que nessas épocas muitas pessoas adoravam outros deuses,
Deuses que normalmente exigiam preços altos, como de vidas humanas, por sacrifício. Deus sempre condenou esse ato de sacrifício humano. Meu amado e meu querido irmão, a obediência agrada ao coração de Deus. A obediência move o coração de Deus. E para que possamos ser abençoados, queridos, é necessário, sim, que venhamos obedecer a sua palavra. Querido, a salvação é bem clara. Somos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a fé, e nem de nós isto vem, é dom de Deus. Mas isso não quer dizer que a graça é de graça. Um preço alto foi pago, e quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Quem ama a Deus obedece à sua palavra. A obediência faz parte da vida do cristão. Todo verdadeiro convertido busca ser obediente a Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui. O texto foi um pouco grande, né? E a gente vai fazer a oração da fé.